Bom dia a todos, mais uma vez. Mas, nesse momento, observada a ordem regimental e a viabilização da Lei Orgânica Municipal, sessão ordinária do dia 7 de maio de 2019, anuncie-se o pequeno expediente com duração de 15 minutos, conforme o artigo 73 do Regimento Interno. Gostaria de convidar a segunda secretária, a vereadora Rosilda Ribeiro, para que faça a leitura do livro de presença. Vereador Luiz Tavares. Vereador Júnior Cravo. Presente. Vereadora Lúcia Nascimento. Presente. Vereador Franklin Costa. Presente. Vereador João Batista Uabaité. Presente. Vereadora Rosilda Ribeiro, presente. Vereador Alves Filho. Presente. Vereador Bruno Martins. Presente. Vereador Wilson Teles. Presente. Feita a chamada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Gostaria de justificar, portanto, através do ofício 23/2019 do gabinete do vereador Tiago Rodrigues, que vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, informar que o vereador Tiago de Lima Rodrigues está impossibilitado de comparecer a esta sessão do dia 7 de maio por motivo de compromissos pessoais, justificando a ausência do vereador. Também gostaria de justificar a ausência do vereador Luiz Leão, pois o mesmo encontra-se na capital paraense, resolvendo problemas pessoais. Mas, nesse momento, gostaria de convidar o vereador primeiro secretário Wilson da SEDAB para que faça a leitura do texto bíblico. O verdadeiro sábio. A palavra é o princípio de qualquer obra, e antes de agir é preciso refletir. A raiz dos pensamentos é a mente, e ela produz 4 ramos, bem e mal, vida e morte, mas os 4 são dominados pela língua. Existe quem é capaz de instruir muitas pessoas, mas é inútil para si mesmo. Existe quem ostenta sabedoria em palavras, mas é detestado e acaba morrendo de fome, porque o Senhor não lhe concede sua graça. Ele fica desprovido de qualquer sabedoria. Proclamada a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador. Abertura da 11ª sessão neste dia 7 de maio de 2019, declarando-se aberta em caráter ordinário do primeiro período legislativo do presente exercício. Nesse momento, gostaria de convidar a vereadora Rosilda Ribeiro para que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofícios recebidos. Ofício número 0021/2019, da Prefeitura Municipal de Barcarena, encaminhado para apreciação deste Poder Legislativo, 3 vias originais do projeto de lei número 008, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para o orçamento do município de Barcarena, lei número 2212, de 17 de dezembro de 2018, e da outras providências. Ofício número 0521/2019, da SEMAT, encaminhado para conhecimento deste Poder Legislativo às leis municipal. Lei Municipal número 2217 e Lei Municipal número 2218. Ofício número 0521 de 2019 da SEMAT, encaminhando para conhecimento deste Poder Legislativo a Lei Municipal número 2216. Ofícios expedidos. Ofício número 073/2019, da Câmara Municipal de Barcarena ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Antônio Carlos Vilaça, encaminhando proposição escrita da ilustre vereadora Maria Rosilda da Silva Ribeiro, que dispõe sobre a emenda do orçamento impositivo para a área da educação. Ofício número 074/2019, da Câmara Municipal de Barcarena ao excelentíssimo prefeito
senhor Antônio Carlos de Vilaça, encaminhando proposição escrita da ilustre vereadora Maria Rosilda da Silva Ribeiro, que dispõe sobre emenda do orçamento impositivo para a área da saúde. Ofício número 075/2019, da Câmara Municipal de Barcarena, ao excelentíssimo prefeito, senhor Antônio Carlos de Vilaça, encaminhando proposição escrita do ilustre vereador Luiz da Costa Leão, que dispõe sobre indicação de aplicação do orçamento impositivo no exercício financeiro 2019. Ofício número 076/2019, da Câmara Municipal de Barcarena, ao excelentíssimo senhor prefeito Antônio Carlos de Vilaça, encaminhando proposição escrita do ilustre vereador Luiz da Costa Leão, que solicita a presença do senhor secretário adjunto Miriquinho Batista para esclarecer em sessão ordinária desta Casa Legislativa o programa Primeiro Ofício do Governo Estadual. Ofício número 077, de 2019, da Câmara Municipal de Barcarena, à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, SENDU, encaminhando proposições verbais dos ilustres vereadores conforme descrito. Vereador José Maria Rodrigues Júnior, que solicita serviços de manutenção elétrica no bairro Zitacunha. Vereador João Maciel Batista, que solicita asfaltamento em todas as ruas de Barcarena. Do vereador Luiz da Costa Leão, que solicita em caráter de urgência operação tapa-buracos nas ruas Nova Jerusalém, em Tupanema. Vereador Francisco Furtado e Silva Júnior, que solicita que seja encaminhado ao seu gabinete o orçamento do projeto e o cronograma da licitação do asfalto no valor de R$ 8 milhões para asfaltar as ruas de Barcarena. Da vereadora Maria Rosilda da Silva Ribeiro, que solicita asfaltamento em todas as ruas de Barcarena, em especial as ruas de Vila do Conde. Que solicita também limpeza, roçagem e capina de todas as ruas de Vila do Conde, em especial da rua Lauro Sodré. Ofício número 078/2019, da Câmara Municipal de Barcarena, à Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Social, SEMED, encaminhando proposição verbal do ilustre vereador José Maria Rodrigues Júnior, o qual solicita a revitalização da Escola Municipal Bom Sossego no ramal da Embrasa. Ofício número 079/2019, da Câmara Municipal de Barcarena, à Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Social, SEMED, encaminhando proposição verbal do ilustre vereador José Maria Rodrigues Júnior, o qual solicita a revitalização da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lucília Nunes, no ramal da Bacharela. Ofício número 080/2019, da Câmara Municipal de Barcarena, à Secretaria de Administração e Tesouro, SEMAT, encaminhando proposição verbal do ilustre vereador Francisco Furtado e Silva Júnior, o qual solicita que seja encaminhado ao seu gabinete o orçamento, o projeto e o cronograma da licitação do asfalto no valor de R$ 8 milhões para asfaltar as ruas de Barcarena. Ofício número 081/2019, da Câmara Municipal, à Secretaria Municipal de Receita, SEMU, encaminhando proposição verbal do ilustre vereador Francisco Furtado e Silva Júnior, o qual solicita que seja encaminhado ao seu gabinete o orçamento, o projeto e o cronograma da licitação do asfalto no valor de R$ 8 milhões para asfaltar as ruas de Barcarena. Ofício número 082/2019, da Câmara Municipal, à Presidência da Câmara Municipal de Barcarena, encaminhando proposição verbal do ilustre vereador Frank Tavernar Salles Costa, o qual solicita que seja viabilizada uma ação itinerante da Câmara Municipal de Barcarena em Vila de Tupanema. Ofício número 083/2019, à Presidência da Câmara Municipal de Barcarena, encaminhando proposição verbal da ilustre vereadora Lúcia Conceição Antes do Nascimento, a qual solicita que seja viabilizada uma ação itinerante da Câmara Municipal de Barcarena em Vila do Conde. Ofício número 084/2019, da Câmara Municipal, à Presidência da Câmara Municipal de Barcarena, encaminhando proposição verbal do ilustre vereador José Ilson de Melo Teles, o qual solicita que seja viabilizada uma ação itinerante da Câmara Municipal de Barcarena nas comunidades das estradas. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mas, nesse momento, apresento a ata da 10ª sessão ordinária no ano 2019 para colocar em votação,
sendo que solicita a dispensa de leitura, pois a referida ata foi encaminhado ao gabinete de Vossas Excelências. Se todos concordam pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovado por todos, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Mas nesse momento encerra-se o pequeno expediente da sessão e declara-se aberto o grande expediente com duração de 90 minutos, conforme o artigo 70 do Regimento Interno. Sendo que não temos espaços cedidos, faculto a palavra a lideranças partidárias oficializadas. Como não temos lideranças partidárias oficializadas, faculto a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Luiz Tavares. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de ocupar esse momento que tenho aqui para mim falar sobre a eleição para a escolha do Conselho Tutelar. E por que isso? Porque hoje é o prazo que encerra para as pessoas poderem se inscrever para poder ser candidato. E nós sabemos que agora o Conselho Tutelar, a escolha dele também é o sufrágio universal, eleição direta e secreta, escolhida pela população. E para questionar, eu gostaria de mencionar algumas leis que falam a respeito disso, para no final eu justificar o porquê desse meu discurso. Vamos para a nossa lei maior, Constituição Federal, título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 4 dos Direitos Políticos. A Constituição diz no artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos desta lei, mediante. Aqui eu quero destacar com valor igual para todos. São condições de elegibilidade na forma da lei: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, afiliação partidária, a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República, 30 anos para governador e vice-governador do Estado, 21 anos para deputado federal e deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Quero pegar agora o ECA, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, já com a alteração feita pela Lei 8.242, de 12 de outubro de 1991, que diz o seguinte, o artigo 139, o processo para escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizada sob a responsabilidade do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. O processo de escolha do membro do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Num processo de escolha dos membros do Conselho, ele diz que é vedado, como para nós candidatos também, doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Gostaria também de mencionar a Lei 8.242, de 12 de outubro de 91, que cria o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, o CONANDA, e dá outras providências. Ele vem também no mesmo rumo. Gostaria também de mencionar a Lei 12.696, de 25 de julho de 2012, diz o seguinte, altera o artigo 132, 134, 135, 139 da Lei 8.069, de 3 de julho de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai dizer o seguinte, o artigo 132,
Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhido pela população local para um mandato de 4 anos, permitido uma recondução mediante novo processo de escolha. O artigo 134, Lei Municipal ou Distrital disporá sobre o local, o dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, os quais é assegurado o direito. A cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remunerada, acrescida de 1/3 no valor da remuneração mensal, licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina. Parágrafo único. Constará na Lei Orçamentária Municipal e do Distrito Federal previsão do recurso necessário ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e a formação continuada dos conselheiros titulares. Aqui quero destacar a formação continuada dos conselheiros titulares. Quero pegar agora a nossa lei municipal. Lei Municipal 2093, 17 de junho de 2011. Ela vai falar a respeito também do Conselho Municipal, aonde essa casa diz que a regulamentação da votação será feita pelo Conselho Municipal. Mas quero ler alguns trechos. Artigo 21 da lei. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as seguintes diretrizes: eleição mediante sufrágio universal direto pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do município, em processo a ser regulamentado e conduzido pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Aqui quero destacar em processo a ser regulamentado e conduzido pelo Conselho. Diz, candidatura individual, não será admitida a composição de chapa. A fiscalização é do Ministério Público. O artigo 23. Os candidatos mais votados serão nomeados conselheiros tutelares e os demais serão considerados suplentes pela ordem. Ainda na mesma lei, o artigo 25 fala o seguinte: para a candidatura a membro do Conselho Tutelar será exigido os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residir e ter domicílio eleitoral no município no mínimo 2 anos antes da eleição e candidatura, comprovação de conclusão do ensino fundamental até a data da inscrição, comprovante de experiência na promoção, proteção e defesa do direito da criança e do adolescente no mínimo por 2 anos consecutivos, participar da formação específica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente sob responsabilidade do Conselho, classificar-se em avaliação escrita de conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente de caráter eliminatório, fiscalizado pelo Ministério Público, apresentar declaração de ciência e assim segue. O conselheiro tutelar suplente serão convocados de acordo com a ordem de votação e receberão remuneração proporcional aos dias que atuam no órgão. Gostaria de pegar o ECA, o artigo 133, que ele vai dizer o seguinte: para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos: 1. Reconhecido a idade moral. 2. Idade superior a 21 anos. E 3. Residir no município. Gostaria de pegar também alguma coisa. Agora já gostaria de pegar o edital que foi lançado pelo Conselho Municipal da Criança para a eleição aqui no município de Barcarena. E gostaria de destacar alguns pontos e deixar bem claro aqui que eu não estou aqui criticando o Conselho, o que eu quero é questionar, que é um direito meu como vereador, eu poder questionar. E eu quero questionar alguns pontos, para a gente refletir depois. Foi lançado no dia 1º de abril. Gostaria de ler, do Conselho Tutelar. 2.4. O processo de escolha do membro do Conselho Tutelar deverá observar as seguintes diretrizes: os 5 candidatos mais votados de cada Conselho Tutelar será nomeado conselheiro tutelar
e os demais serão considerados suplentes pela ordem decrescente de votação. Quando ele vai para o requisito, aí começa a me preocupar, porque, na minha opinião, começa um processo de exclusão, de você, na verdade, tirar o direito. Aí eu volto lá para a Constituição Federal, quando diz que tem que ser igual. Eu li isso, não foi? No processo de escolha, as pessoas têm que concorrer em igualdade. Porque senão, não é mais eleição direta, passa a ser uma eleição indireta. Eu não vou votar em quem eu quero, eu vou votar em quem o Conselho está determinando como candidato. Bom, como foi a eleição do ano passado? As entidades poderiam, a pessoa para ser candidato, e para comprovar essa experiência que tinha junto ao Conselho Tutelar, na questão do direito da criança, uma entidade religiosa podia indicar uma pessoa. Por exemplo, eu sou da Igreja Quadrangular, e lá nós temos rede que trabalha diretamente com a criança, rede que trabalha diretamente com o adolescente. Então essa igreja poderia escrever e as pessoas ser candidato. Tá. Nessa agora, aumentou a rigidez. E eu digo mais, se for para cumprir à risca o que está escrito aqui de exigência, não vai ter aquilo que a lei diz, no mínimo, que tem que ser de 10 candidatos. Se for cumprido a risca. Eu vou ler depois e vocês podem interpretar. Mas vamos continuar lendo o edital. Tá? Aí ele fala do requisito. No 3.5, para mim, ele repete os outros, mas no 3.5, comprovação de experiência na promoção, proteção e defesa do direito da criança e do adolescente, no mínimo por 2 anos consecutivos. Esse é o ponto que, na minha opinião, está tirando gente. Porque quando tu vai lá para outra etapa, que já é na segunda etapa, que vão analisar essa documentação, olha o que ele diz. Olha o que diz. Tá. A comprovação da experiência na promoção, proteção e defesa do direito da criança e dos adolescentes, no mínimo por 2 anos, consecutivo, apresentando um dos documentos abaixo. Não é todo, mas ele pede um dos documentos abaixo. Aí vamos lá. Caso a experiência seja em organização não governamental, ou seja, as igrejas, as ONG, os institutos, tá. O que é que ele diz? A qual deverá estar legalmente constituída no mínimo há 2 anos. O candidato deverá apresentar a declaração fornecida em papel timbrado, por instituição registrada no Conselho. Esse é o primeiro impasse. Que hoje só pode indicar candidato quem tiver registrado no Conselho. Existe apenas 14 instituições registradas no Conselho. Quem são? As mesmas. Aquelas que são fornecidas todo ano aqui, que o Conselho distribui uma verba. São só essas. Porque, pelo menos durante eu estar aqui, é as mesmas que ganham o dinheiro. Eu ainda não vi inovação. Quando, na verdade, era para ele sair buscando opção, a gente fazer uma rotatividade, porque senão vira um vício. Né? Eu tenho um instituto, eu tenho uma ONG, e todo ano eu pego 150 mil do Conselho para fazer o trabalho com a criança e com o adolescente. Aí eu estou tolhindo as outras. Continuar lendo. Que depois eu sei que vai ter questionamento deles. Me preparar logo, né, presidente? Bom. A Constituição registrada no Conselho, informando tempo de serviço, cargo ou função, as atividades desenvolvidas na instituição pelo candidato, bem como, aí começou a me preocupar, cópia da página de contratação na carteira de trabalho e previdência social e eventual página de rescisão do contrato de prestação de serviço ou do contrato de prestação de serviço voluntário. A minha pergunta que fica aqui, qual dessa instituição assinou carteira desse pessoal? Não vai ter candidato. Se eles levarem a risco aqui, porque se é regra, vai ter que ser para todos. Hoje o que é que está acontecendo? Está encerrando o dia
E a procura está pouca. Lógico, com todo esse impedimento. Agora, o que me chamou mais atenção e está me chamando a atenção é que aquelas pessoas, senhores vereadores e presidentes, que foram candidatos na eleição passada, essas pessoas fizeram esse curso aqui de 8 horas, que era obrigatório. Essas pessoas passaram pela prova de conhecimento do Estatuto, fiscalizado pelo Ministério Público. E essas pessoas hoje não podem ser candidato mais porque não estão indicadas por nenhuma instituição. Vejam o absurdo desse. Aí, eu estava pensando aqui que o conselho daqui está na contramão do próprio conselho, do próprio Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Olha o que ele diz, o artigo 13. O processo de escolha para conselho tutelar ocorrerá com o número mínimo de 10 pretendentes devidamente habilitados. Caso o número pretendido habilitado seja inferior a 10, o Conselho Municipal ou Distrito Federal do Direito da Criança e do Adolescente poderá suspender o trâmite do processo de escolha e reabrir o prazo para inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos conselheiros e o término do mandato do curso. Mas o que me chama a atenção é o parágrafo 2º. Olha o que diz o Conselho Nacional. Em qualquer caso, o Conselho Municipal ou Distrito Federal do Direito da Criança e do Adolescente deverá envidar esforços para que o número de candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções da escolha pelos eleitores e obter o número maior de suplentes. O inverso. O Conselho de Barcarena está fazendo o inverso. Quer dizer, hoje, coitado, aí eu vou dizer mais um negócio aqui interessante também. Isso não é oficial, isso é oficioso, tá? Mas o que acontece? Como um conselheiro no município de Barcarena ganha 5 salários mínimos, tem direito a férias, tudo que é normal de ter direito, cresceu os olhos das instituições. E elas têm os candidatos delas, e elas mesmo também estão fazendo uma seleção lá. Não querem mais autorizar os outros, e sim aquele candidato que ela pretende lançar. Nós estamos enfrentando essa dificuldade em todos os segmentos. Inclusive nos religiosos também. Quer dizer, então, o que é que eu defendo aqui, meu amigo? Esse caboclo que vai ser candidato ao Conselho Tutelar, ele vai ter que ir para a rua atrás de voto. E olha, senhores vereadores, talvez numa eleição mais difícil do que a nossa. Porque o voto lá é facultativo. O eleitor não é obrigado a ir votar. Ainda tem que convencer o cara a sair de casa para ir votar. Na nossa não, se ele não for, paga uma multa. Pelo menos é um incentivo para ele ir. Então, eu quero deixar isso aqui e chamar a atenção dessa comissão que foi criada para analisar essas candidaturas. Procuro amenizar essa questão. O voto, nesse país, pelo menos até onde entendo, todo mundo tem direito de votar e ser votado. Eu não posso formar um grupo de conselheiros e de repente começar a tolir, começar a discriminar, começar o achismo, quem eu acho que deve ser candidato e quem eu acho que não deve. Porque eu garanto, só quem está apto a ser candidato nesse momento é os conselheiros atuais que estão lá. E eles só dão 5. Só dá 5 aqui em Barcarena e só dá 5 na Vila dos Cabanos. Parte, vereador. Aí eu pergunto, como é que eu posso dizer que isso é um sufrágio universal? Como é que eu posso dizer se eu estou dando opção para o eleitor? Então é preciso, presidente, que o Conselho, que essa comissão analise com muito carinho. Eu entendo, na minha opinião, aquele caboclo que foi candidato na eleição passada, que fez a prova, que passou por esse processo, ele é suplente. Imagina só, o caboclo é suplente e não pode mais hoje se candidatar. E parece que em Barcarena, ao invés de nós discutirmos uma questão democrática, nós estamos partindo por uma imposição.
Então eu espero, ainda há tempo, hoje é a última data, eu espero que eles recebam todas as candidaturas para depois analisar a documentação necessária, porque, no meu entender, está havendo licenciamento de direito. Eu acho que qualquer brasileiro aqui, dependendo da cor, da raça, do credo religioso, ele pode se candidatar. Aí o argumento, vamos lá para o argumento. Quem me garante que essas pessoas indicadas por essas ONG realmente têm experiência na área? Como é que vai provar que tem 2 anos consecutivos? Porque, pelo que eu li aqui, tem que ter assinado a carteira, não é isso? O que eu li aqui, se eu não estou maluco, tem que estar assinado uma carteira de trabalho dizendo que a pessoa exerce aquela função. E outra coisa principal, presidente. O estatuto, no artigo 100, se eu não me engano, o 139, ele define todinho qual é a atribuição de um conselheiro. Esse conselho tem dinheiro para dar formação continuada, como a lei diz. Então, aqueles que passarem por essa votação tremenda e forem eleitos, é obrigação do Conselho da Criança treinar, preparar e qualificar eles para assumir a função. E não fazer esse licenciamento que estão fazendo. Mas tem a palavra, nobre. Sim, a respeito disso aí que Vossa Excelência está colocando, como acho que Vossa Excelência está mais inteirado aí do assunto, essa questão do edital que eles fazem, né, é decidido por eles mesmos lá do Conselho. Não teria, assim, uma forma disso passar pela Câmara antes para ser analisado, para depois eles poderem publicar isso aí, porque o que está se mostrando aí é que fere a lei maior do Conselho, né, tutelar, como Vossa Excelência colocou, chegando a ser até quase, quer dizer, inconstitucional. Ao inverso do que tem que ser feito. Está ferindo, na verdade, a lei. Isso não teria que passar por essa casa antes deles publicarem esse edital? Não só decidido entre eles? Veja bem, foi aprovado uma lei municipal por essa casa e o que disse a lei? Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu acho, vereador, porque na lei, lendo e dizendo onde está, fica melhor, né? Tá. A lei, citar mais uma vez o nome da lei, é a Lei 2093, 17 de junho de 2011. Diz o seguinte, o artigo 21. A eleição mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do município, em processo a ser regulamentado e conduzido pelo Conselho Municipal da Criança. Quando foi aprovado a lei, deu esses direitos a eles de regulamentar. Aí, Vossa Excelência talvez tenha razão em dizer, puxa, nós demos um cheque em branco. Mas a gente não imaginava que as pessoas também iam agir dessa maneira. Quando a gente diz que um conselho vai regulamentar, a gente confia na atuação serena, né? Sem interferência do conselho. Aí eles regulamentaram. O que é que diz a lei agora, o próprio estatuto? Que 6 meses antes da eleição, eles têm que baixar o edital, como baixaram aqui, e preenche todos os requisitos. A questão toda, por exemplo, eu acredito, e estava dando uma lida, nobre vereador, e talvez eu esteja enganado, isso não é certeza, mas eu vi um edital do Paraná semelhante a esse, que eu estou achando que eles copiaram de lá. Mas você já viu o nível de cultura no Paraná para o nosso? Quer dizer, lá a sociedade civil é toda organizada. Lá talvez existem muitos institutos organizados, ONGs organizadas. Que não é o nosso caso. Aqui nós estamos ainda incipientes dessa coisa. Nós estamos passando pelo 2º processo eleitoral. Então a gente está em fase de amadurecer ainda. Por quê? Qual é o impedimento que está aqui? É justamente, nós dissemos também que pode ser feito um processo por experiência, mas não definimos como seria considerada essa experiência. Aí, quando o Conselho determina nessa situação,
fica difícil a situação. Por quê? Quantas vezes os conselhos passaram pelas igrejas dizendo que teria que se cadastrar? Nunca. Eu estou na igreja quadrangular lá e nunca vi o membro do conselho: olha, gente, eu quero dizer para vocês, para as igrejas, se vocês, para terem voz junto ao conselho, vocês têm que ir lá e se cadastrar. Quem foi essas ONG que foram para lá se cadastraram com o único objetivo de pegar o recurso lá? Porque disseram que tem recurso, que é distribuído todo ano, 150 mil para um, 100 para outro, 80 para outro. E não existe uma fiscalização também por parte do conselho. O conselho analisa só papel. Ele não vai lá na entidade para saber, estão prestando serviço realmente para o menor e para o adolescente? Não. Aí é essa situação que dá. Quer dizer, hoje, aqueles que pretendem ser candidato ao Conselho Tutelar de Barcarena vão enfrentar uma via cruzes. Eles já estão fora. É aquilo que vem bem falando o Augusto Cury e outros autores. É a inclusão excludente. O cara já está excluído. Nem morreu. Eu conheço gente que está trabalhando para ser candidato há mais de 2 anos. E que não vai conseguir. O cara, já pensou, tu perdeu o direito só de concorrer. Porque ninguém vai nomear o cara, meu amigo. Eu imagino esse caboclo ter que ir para a rua atrás de voto, que não é fácil. A prova é tão complicada que na eleição passada não se reelegeu nenhum daqui. E se eu não me engano, na Vila, só um. E eles são bons, são excelentes conselheiros. Mas para ver como não é fácil quando você joga a votação para o povo. Quer dizer, então, presidente, esse desabafo aqui eu estou fazendo. Na verdade, eu estou provocando o conselho da criança e do adolescente. Se eles quiserem vir aqui na Câmara, eu dou meus 10 minutos para eles, mas me avisa que eu quero estar na sessão, para a gente poder discutir aquilo que eu acho que realmente é um exagero. E que vai tirar a oportunidade de muitos barcarenenses que gostariam de concorrer ao pleito, mas que hoje, por essas regras, estão tolhidas. E dizer sim para o Conselho da Criança e do Adolescente aqui de Barcarena: vocês estão na contramão da lei federal, vocês estão na contramão da resolução do Conselho. Que a resolução do Conselho Nacional diz que eles têm que estimular e se esforçar por o número de candidatos ser o maior possível. Aí eles tomam uma atitude dessa de restringir aonde o número de candidatos vai ser bastante limitado. Eu acho que eles não vão poder concorrer se a regra for levar ao pé da letra. Porque se eu fosse candidato a isso, eu queria ver, cadê a documentação que o fulano trouxe? A carteira de trabalho assinada. Está aí? Não está. Você sabe que não está. Quer dizer, então fica aqui esse alerta, esse desafio, mas acima de tudo, para que essa comissão que vai ter esse poder de analisar as candidaturas, que eles sejam sensíveis, que eles sejam democráticos e não tire o direito. Puxa, é a única coisa que nos iguala, é poder concorrer a uma eleição, aí pode o pobre, pode o rico, todos vão passar pelo processo. Aí aqui em Barcarena, nós temos um processo de escolha do Conselho Tutelar, aonde a regra é tão rígida, que não é mais uma eleição direta. Aqui em Barcarena, se continuar com essa regra, não foi eleição direta, foi eleição indireta. Nós tivemos que votar em quem o Conselho escolheu para a gente votar, e não naqueles que nós gostaríamos de votar realmente. A palavra continua facultada aos vereadores inscritos. Vereador Franklin Costa. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e excelência Lúcia Nascimento e Rosida Ribeiro. Cumprimento
a população de Barcarena de modo geral, que acompanha a presente sessão através das rádios, da internet, e também o público que acompanha na galeria externa e também na galeria VIP. Senhor presidente, nobres vereadores, eu nem iria me pronunciar nesta manhã, mas para mim está inadmissível o que tem acontecido, o que está acontecendo no município de Barcarena, onde a questão do nosso direito de ir e vir está sendo praticamente nos tolhido em virtude dos inúmeros buracos que existem nas vias. E eu não falo só na sede do município, eu falo Barcarena como um todo. A nossa querida Vila do Conde, a nossa massacrada Vila de Tupanema, Vila dos Cabanos, Jardim Cabano. Hoje, para você ter uma ideia, para você adentrar, nós moradores de Vila de Tupanema, a gente está adentrando pelo Jardim Cabano. E em frente à creche, até o acesso ao asfalto pela Avenida Jerusalém está intrafegável. Hoje a rota da van, é a Gardenha, eu acho, presidente da Cotransbar, tem que me ligar pedindo para me arrumar entulho e colocar na Sargento Araújo, colocar na Jerusalém, porque senão as vans não vão mais adentrar a Vila de Tupanema. Então, a Sargento Araújo já está intrafegável, se furou um atalho pela Rua do Cemitério, e os próprios moradores agora estão tapando a Rua do Cemitério, porque também já acabaram também com aquela rua lá. E está se passando o tempo, e eu não vejo um trabalho mais intenso. Então você volta a uns anos atrás, quando chamava a nossa cidade de Buracarena. Estamos voltando a ser a Buracarena de sempre. Então, não é por falta de requerimento de vereador que tenho visto aqui. Vereador Leão, vereador Baité, vereador Júnior Cravo, vereador Franklin. E por que nós não somos atendidos, correspondidos através da Secretaria de Infraestrutura? E eu não tenho mais de onde tirar recurso financeiro do meu bolso para tapar buraco com concreto em Tupanema e Vila Nova. Tenho vídeos aí, me sinto até envergonhado de falar isso, mas é o mínimo que eu posso fazer, é arrumar os entulhos que o Cedivaldo me deu, o que a Maria Antônia Daitoso me deu, outros a gente compra. Eu coloco uma equipe colaborativa que tenho, alugando um caminhãozinho e fazendo tapa-buraco com resto de concreto, com resto de cimento, pedaço de calçada, tijolo, refratário, tudo que tem de entulho. Só para ver a rota da van continuar atendendo a população da minha comunidade. E agora até a rota que passava pela frente de casa já não se pode mais passar porque o buraco está muito grande. E eu não estou falando de buraquinho, eu estou falando de verdadeiras crateras. Verdadeiras crateras. Então é inadmissível o que está acontecendo no nosso município. Um município que não falta arrecadação. A gente tem acompanhado, sim, aquilo que está sendo construído em relação à saúde, à educação. Perfeito. O prefeito está de parabéns. Não estou aqui para jogar pedra e fechar os olhos para aquilo que está sendo bom para o povo de Barcarena. Mas também eu não posso fechar os meus olhos e ficar aplaudindo uma situação que para mim está insustentável. Está insustentável. Eu que resido ali naquela comunidade praticamente a minha vida inteira, me sinto assim como vereador envergonhado, porque não se toma uma atitude. Tem uma promessa que amanhã vão mandar uma caçamba de asfalto para pelo menos tapar a rua Sargento Araújo.
para ver se a van continua passando. Mas é uma situação. E o restante do município? Então, senhores vereadores, eu queria conclamar aqui cada um de vossas excelências, e aí na pessoa do nosso presidente Bruno Martins, que nós estamos desde o início do ano tentando um momento com o prefeito Vilaça, onde cada vereador possa levar um pouco da sua demanda. Tenho certeza, se a zona urbana está assim, você imagina a zona rural por onde o Wilson da cidade anda, por onde o vereador Tavares anda. Como é que está a Ilha Trambioca, região das ilhas? Então tem que se fazer alguma coisa. Vejo o vereador Júnior Cravo, com ordem e decência, solicitar respostas e o contrato e a planilha dos 8 milhões que vieram ainda pelo Ministério da Integração Nacional, do ministro Helder na pasta, que só fizeram aqui 3 ruas, eu acho. E para onde foi o restante? Qual é a definição? Então essa casa precisa saber o que está sendo feito, aonde está, se vão continuar, o que precisa ser feito para dar continuidade, se só veio 4, se precisa realmente receber os outros 4, mas tem que comprovar se foi realmente, efetivamente gasto esses primeiros 4 milhões em nossa cidade. Então, senhor presidente, fica aqui um clamor deste vereador, porque eu estou sentindo na pele, assim como Vossa Excelência estão sentindo na pele, a cobrança da falta, eu digo assim, da incipiência, né? Porque vejo uma equipe já há 2 semanas nessa avenida que dá acesso à entrada da cidade, trabalhando. Vejo uma outra equipe lá no Caripi. Só um momento, vereador, vou lhe dar a parte. Também trabalhando. Mas eles passam o dia inteiro ali, num pequeno trecho, enquanto toda a cidade está desse jeito. Então, queria chamar Vossas Excelências a atenção para que pudéssemos nos dar as mãos, para que pudéssemos, senhor presidente, Vossa Excelência conseguir um momento com o prefeito Vilaça, porque eu digo assim, eu estou no meu limite. Não dá para suportar mais. Eu sei que a população está passando. E se eu não estiver aqui fazendo o meu papel de vereador para que foi eleito, que adianta vir para a Câmara Municipal falar ao vento? Para quem? Se nós somos a autoridade constituída primeiramente por Deus e depois através do povo nesse município. Então vamos fazer valer nosso papel de vereador, vamos começar a fiscalizar, bora para cima, que o interesse aqui não é prejudicar ninguém. O interesse aqui é verdadeiramente cobrar aquilo que é justo pelo povo de Barcarena. A parte é sua, vereador Júnior Cravo. Companheiro, para somar no seu comentário e na sua batalha, a gente escuta muito do executivo a parte quando eles dizem que período de chuva, o inverno chegou, mas nós sabemos que o inverno, o verão, no Pará, aqui em Barcarena especificamente, nós sabemos sempre o período que inicia e que termina. Então, é uma desculpa que já existe há tantos anos que não dá para entender, né? Então, aqui, somando com você, os 8 milhões que nós estamos cobrando, o contrato com a empresa diz que são 12 ruas. 12 ruas de um asfalto de qualidade, de um asfalto para atender a necessidade das ruas do município de Barcarena. E das 12 ruas, apenas 3 ruas foi feito o serviço. Então, cadê o restante do valor? De que forma irão empregar este valor? Nós precisamos cobrar se existe aditivo, se a empresa ainda existe, se irão funcionar. E mais, vereador Baité, entre as empresas, as ruas que fizeram, uma rua é a São Francisco. E não é mistério para nenhum de nós que daqui a no máximo um mês irão acabar com a São Francisco pelo fato de que as carretas que vão para a rampa destino a Belém estão acabando com uma das poucas avenidas de asfalto de qualidade que foi feito no município de Barcarena. Então, não sei qual foi ou quais foram os critérios para escolher a São Francisco.
e eu não sei também de que forma escolheram, mas enfim, a São Francisco é questão de tempo para que seja mais uma rua, comparado, quem sabe, talvez, até a Padre Casimiro, porque sabemos que foram as carretas que acabaram com a Padre Casimiro de Souza, não é mistério para ninguém. Então, se já está ruim andar em qualquer rua de Barcarena, eu digo como um todo, Vila dos Cabanos, Pioneiro, Laranjal, São Francisco, o nosso prefeito recebeu uma homenagem aí de que 88, não sei quantos por cento, estão aplaudindo o governo Vilaça. Eu concordo, mas se nós começarmos realmente, como eu faço muito, a visitar as comunidades no interior aí, aonde a gente vê, Frank, realmente a necessidade não só do asfalto, não só do saneamento, mas da própria saúde e da educação. Então eu me somo a você e dizer que se não olhar pelo povo barcarenense, nós que levamos o título, né, de para-choque do Executivo. E eu disse ainda há pouco, vereadora Lúcia, na sala de reunião, que quando o Vilaça inaugura uma escola, uma mega escola, um hospital, um posto médico, é mérito do Executivo. Mas quando nada está funcionando, a culpa é do vereador. Então, companheiro, me junto ao seu comentário e dizer que nós possamos juntos buscar alguma reivindicação. Obrigado. Obrigado, vereador Júnior Carro, pela sua contribuição. E a Padre Casimiro tem sido quase um problema histórico já, desde que quando o porto, extinto projeto Terfron, que agora passou para Bung, agora é Unitapajós e veio mais a Hidrovias do Brasil, faltou realmente o planejamento de verificar realmente uma via para fazer essa escoação dessa produção. E hoje, essa triste realidade. Parece a Transamazônica, o trecho do Bombeiro até a entrada de Tupanema. E a gente não pode fechar os olhos para isso, porque é uma via municipal e compete a nós, vereadores, ao Executivo, legislar dentro do município. Eu acredito que não tem mais como, a empresa já deixou bem claro, pelo menos a Bung e a Hidrovias do Brasil e a Unitapajós, que não querem dar contrapartida nenhuma para o governo municipal. Eu também concordo que é muito complicado você tirar recurso próprio para você fazer uma via para essas empresas ganharem o seu dinheiro. E nós já fizemos os cálculos também que a viabilidade financeira do retorno acho que até uma década de imposto para poder pagar o investimento que tem que se fazer hoje na Padre Casimiro, que está acima dos 12, 13 milhões de reais, para recuperar aquela via e colocar ela de uma maneira decente. No entanto, não é apenas um impacto de prejuízo para os carreteiros e muito menos para a empresa. Existe ali a comunidade do Burajuba, existe ali a comunidade do Bom Futuro, existe todos os moradores que moram ali naquela circunvizinhança, que estão tolhidos do seu direito de ir e vir. Você tem agora a dificuldade do resgate do bombeiro. Eu já tive situações que eu tive que colocar no meu carro um amigo que precisou ir para a UPA, porque não se chegava o bombeiro, porque o bombeiro ainda estava atravessando todo esse martírio para poder chegar em Vila de Tupanema, que é tão perto. Um trecho muito rápido se tornou uma coisa intrafegável, né? Então, a própria Albras, Alunorte, todas essas empreiteiras que precisam estar levando pela manhã, trazendo de tarde esse pessoal do turno, hoje só faz massacrar ainda mais. E você vê que nesse horário de 7, 8, 9 horas tem congestionamento ali na rotatória da Yamada até a passagem da UPA. A mesma coisa se começa a se concentrar hoje congestionamento de veículos do período das 17 até às 19 horas também para quem está retornando, devido ao grande fluxo de carros, de ônibus, de caçambas, de tudo, porque é a única via que tem para entrar na Vila dos Cabanos para ir para qualquer lugar. Então, meus amigos, vamos para cima, vamos nos dar as mãos, vamos realmente dar esse retorno positivo para a população. Ninguém aqui está a fim de brigar com o prefeito Vilaça. Não me interpretem mal os assessores, os secretários, pelo aquilo que eu estou falando, mas eu fui eleito pelo povo
enquanto eu estiver aqui, quem manda em mim é o povo de Barcarena. Muito obrigado, senhor presidente, e bom dia a todos. Obrigado, vereador, pela sua explanação. A palavra ainda continua facultada aos vereadores inscritos. Vereador Alves Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, meu bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham aqui da galeria VIP, também da galeria externa, e a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Senhor presidente, eu vim aqui à tribuna para falar sobre a problemática lá no Arapari, por causa de, na última sexta-feira, dia 3, novamente, a população, aqueles que usam do transporte para ir para a faculdade como os universitários, cidadão que tem que se locomover para o seu trabalho, novamente foram afetados pela manifestação de caminhoneiros que fecharam a estrada que dá acesso à balsa nos dois sentidos. Isso se deu por volta das 17 horas, vindo terminar por volta de 3 da manhã, foi praticamente de 8 a 10 horas de transtorno total ali naquela comunidade. Nós já estivemos participando de uma reunião lá no Arapari, montamos uma comissão de vereadores, ouvimos a comunidade, saímos de lá com uma pauta para podermos, junto aos órgãos competentes, buscar solucionar essa problemática causada pelo incidente da ponte do Rio Moju, o qual ocasionou o fluxo maior de veículos, tanto veículos pequenos como de cargas, ali pelo porto do Arapari, trazendo assim grandes transtornos para os moradores, como também para todos os usuários daquela localidade. No município, no todo, a gente sabe que o transtorno tem sido grande. Mas a comunidade mais afetada tem sido ali do Arapari. Então, o que eu tenho a falar aqui hoje foi devido à manifestação tanto nas redes sociais como de pessoas que utilizam e me procuraram falando a respeito dessa situação. Porque não podemos ficar de olhos fechados diante de tudo isso que está acontecendo. O governo, ele bloqueou quase que 185 milhões da empresa que causou esse incidente para investir em infraestrutura. Porém, esquecendo-se da população que tem sido mais afetada, principalmente ali do Arapari. O que eu fiquei sabendo, que me trouxeram ao conhecimento, que os moradores do Arapari e das comunidades próximas ficaram impossibilitados de chegar até as suas residências. Passageiros do transporte rodoviário e fluvial foram impedidos de seguir suas viagens, seja no sentido Belém aos seus municípios de origem. Idosos, crianças, pessoas doentes, dentre outros, além de todo o estresse causado normalmente pela viagem, foram expostos ao sofrimento de aguardar por mais de 8 horas, sem conforto. Muitos não tinham sequer dinheiro para comprar água ou alimento. Vejam a gravidade dessa situação. E boa parte desses prejudicados são também os estudantes universitários, que já se sacrificam para sair daqui para Belém, para poder estudar, para poder conquistar algo na vida. Muitos deles, além de estudar, eles também trabalham. Aí você imagina ficar de 17 horas até as 3 da manhã, sem sequer conseguir chegar ou voltar para sua casa, e muitos no dia seguinte têm que trabalhar, têm que ir para o seu trabalho, então mesmo cansado, mesmo com sono, sofrendo tudo isso, eles têm que estar aturando essa situação. O governo precisa olhar mais para essa questão da população que está sendo afetada.
E por causa disso, senhor presidente, eu entrei ontem com um pedido de ação civil pública contra o Estado no Ministério Público para que o mesmo analise se cabe uma ação civil pública. Porque o transtorno tem sido muito grande para aquela população. Tem que haver uma resposta do governo do Estado, dos órgãos competentes, até mesmo por respeito a esta casa. Estivemos participando de reunião lá. E a problemática continua. E no documento que eu apresentei, apontei que o efetivo presente para organizar a via é muito reduzido. Inclusive, no dia lá, só tinha uma viatura. Uma viatura para poder tentar organizar tudo ali. Como o efetivo era pequeno, o que uma viatura com poucos policiais vai fazer diante de um protesto de muitos caminhoneiros? Se estendeu por aproximadamente 6 quilômetros, não tinha nem como correr de um lado para o outro para resolver alguma coisa. Então, no documento, eu apontei que o efetivo presente para organizar a via é muito reduzido. No dia do bloqueio, havia apenas uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual para mais de 6 quilômetros de congestionamento e centenas de pessoas. Então, sugeri que, em caso de procedência da ação civil pública, a Justiça Estadual determine liminarmente que o efetivo para a manutenção da ordem na via seja aumentado, que a Arcom mantenha fiscais no ponto para garantir as balsas efetuem as travessias de forma ordeira e segura. Também apresentei como sugestões que a empresa Arapari Navegação tenha alternativas de escoamento de passageiros por outros portos em caso de bloqueio da estrada, como o Porto do Cafezal e o terminal hidroviário em Barcarena Sede. Que sejam instaladas ou adaptadas instalações para que os oficiais em serviço tenham mínimas condições de conforto enquanto estão em serviços nas vias. Que sejam disponibilizados banheiros químicos e outras estruturas adequadas, pedido esse que a gente já tinha feito em outras ocasiões, para que os usuários da balsa possam realizar sua higiene pessoal enquanto aguardam a travessia. Que nos portos de São Francisco e de Barcarena Sede sejam colocados fiscais da Arcom de maneira permanente, a fim de garantir que não haja nenhum tipo de abuso. Que as mesmas atitudes tomadas em relação ao Porto do Arapari sejam também aplicadas para a rampa de acesso à Ilha da Trambioca, em Barcarena Sede, que também está fazendo a travessia de balsas para Belém. É importante ressaltar ainda que a Justiça Estadual determinou o bloqueio quase de 185 milhões de reais das empresas envolvidas no acidente, visando garantir a infraestrutura necessária para dar continuidade aos transportes antes que era feito pela alça viária. Mas não podemos esquecer nem desprezar os impactos sociais que esse acidente traz sobre a população do nosso município. E por entender que o poder público estadual deve atender para isso, deve atentar para isso, é que apresentamos tal indicação. Aí você vê o governo, ele criou um gabinete de crise, decretou um estado de emergência, mas não mobiliza o efetivo policial, não mobiliza esses órgãos para poder dar essa atenção, principalmente à comunidade ali do Arapari. E aí vão começar a olhar e vão dizer, como foi colocado até aqui, quando tem um problema, a culpa é dos vereadores, que não faz nada. E se nós não viermos aqui a cobrar, como fez o novo vereador Franklin aqui, cobrando do poder público municipal uma ação para que se resolvam os problemas estruturais dentro do município, se nós não começarmos a cobrar também aqui do governo do Estado, então a gente sabe que a tendência disso aí é piorar cada vez mais. É cada vez mais os transtornos aumentarem. Então, por isso eu entrei com esse pedido de ação civil pública contra o Estado. Eu espero que o Ministério Público analise e tome providências. Porque se tem um gabinete de crise, se foi decretado estado de emergência,
Por que não estão mobilizando um efetivo suficiente para poder atender essa demanda ali no Arapari? Para que os universitários, para que os usuários, para que aqueles que utilizam lá daqueles portos não venham estar passando por esse transtorno todo. Porque é desumano isso. Você ficar num local praticamente 8 horas, 10 horas, sem ter como até mesmo ter um alimento, ter dinheiro para comprar alguma coisa, pessoas idosas passando por isso, e o Estado não está fazendo nada nesse sentido. Então, senhores vereadores, eu peço a sensibilidade de cada um de vocês, do governo também aqui, do nosso município, e do governo do Estado, para que atente para essa situação, para que atente para isso que está acontecendo aqui dentro do nosso município. Outra coisa que eu queria falar aqui é a respeito do transporte alternativo dentro do nosso município. Tem sido muitas reclamações dos usuários, de vans que quebram no caminho, de toda essa situação que os usuários desse transporte estão sofrendo. Porque tem sido constante. São vans sucateadas, ônibus quebrando na estrada. Quando não tem muita gente dentro daquela van, tem 15 pessoas, 10 pessoas, para no meio da estrada e fica esperando vir uma outra para os passageiros descer e entrar na outra para ir. Então tem sido uma falta de respeito muito grande para com o nosso cidadão. Inclusive, nesta casa aqui, foi aprovado aqui um projeto para que nós tivéssemos transporte público aqui dentro, no nosso município. Se eu não estou enganado, foi aprovado por esta casa. Foi encaminhado para o Executivo, porém até agora não se sabe de nada, de como está. Se foi sancionada, se não foi, não está sendo colocado em prática. Então, vai ser motivos também de um requerimento verbal que eu vou fazer aqui, pedindo informação de como está o andamento dessa lei que foi aprovada aqui nesta casa, para que tenhamos o transporte público no nosso município, porque cresceu muito. Alves, passa parte. Pois não, vereador? Inclusive está no portal da transparência do município uma licitação do transporte público daqui a pouco eu confirmo para você, mas se eu não me engano, 80 milhões de reais. E a licitação estava marcada para o mês de março, né? Então eu não sei, a gente pode realmente pedir através de requerimento informações, mas realmente existe um edital disponível já aqui para que pudesse tomar a frente dessa questão que você está falando com muita sabedoria do transporte público municipal de Barcarena. Importante. É muito importante para o nosso município. Cresceu muito. A população aumentou. Então, penso que um transporte alternativo não é suficiente para atender, principalmente com ônibus sucateados, vans quebrando a todo instante pela estrada, é um transtorno muito grande para a nossa população. Senhor presidente, no momento é o que eu tinha para colocar aqui. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, vereador. A palavra continua facultada aos vereadores inscritos. Não havendo orador para o mesmo, encerra-se o grande expediente e abre-se a primeira parte da ordem do dia, com discussão e votação das matérias pertinentes ao espaço de tempo de 60 minutos, conforme o artigo 77 do Regimento Interno. Como não há matérias, encerra-se a primeira parte da ordem do dia e abre-se a segunda parte da ordem do dia, com discussão e votação das matérias pertinentes ao espaço de tempo de 60 minutos, conforme o artigo 78 do Regimento Interno. Como não temos matérias, passamos à apresentação de requerimentos escritos. Temos aqui o requerimento número 002/2019, de autoria do vereador Francisco Furtado e Silva Júnior, assunto: indicação de aplicação do percentual do orçamento positivo que cabe a este parlamentar no exercício financeiro de 2019. Gostaria de convidar o primeiro secretário, vereador Wilson da CEDAB, para que faça a leitura do requerimento do vereador Júnior Cravo.
Requerimento de número 002/2019, assunto: indicação de aplicativo do percentual do orçamento impositivo que cabe a este parlamentar no exercício financeiro 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que subscreve esta preposição na forma regimental e após ouvir o douto e soberano plenário desta Casa de Leis, com dispensa das formalidades regimentais, solicita que seja oficializado junto ao excelentíssimo senhor Antônio Carlos Vilaça, prefeito municipal de Barcarena, a indicação de aplicação do orçamento impositivo que cabe a este parlamentar no exercício financeiro 2019, que seja destinada à qualificação profissional através do Programa Social Qualifica Barcarena, do Instituto Infraí Leão. Para esta finalidade, autorizo, após a anuência do Executivo e o empenho de verbas do orçamento impositivo no valor de R$ 127.985,80, representando 50% da verba total disponível. Justificativa. Estabelecida como polo industrial do complexo alumínio, a área demográfica municipal de Barcarena apresenta aspectos favoráveis à implantação de grandes empreendimentos, porém, a contratação de profissionais qualificados advindos de outras regiões do Estado para a ocupação de vagas sugere a necessidade de maiores investimentos e incentivo para a sustentação da oferta de trabalhadores locais capacitados, visando contribuir com o papel social desenvolvido neste município pelo Instituto Infraí Leão, que através de parceria de qualidade oferece à população de baixa renda benefícios que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Propõe-se projeto voltado à formação e à qualificação da mão de obra local para o mercado de trabalho, através de cursos profissionalizantes gratuitos. Por esta razão que faço o referido pleito, solicito o apoio necessário desta Casa de Leis na aprovação dessa preposição. Sala de sessão da Câmara Municipal de Barcarena, em 7 de maio de 2019. Francisco Furtado da Silva Júnior, vereador PRB. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido o vereador Júnior Cravo para que possa fazer a defesa de seu requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, muito bom dia. Pensando na situação de que o polo industrial do município de Barcarena, então eu estive reunido com a diretoria do Instituto Infraí Leão, junto com o seu presidente, os diretores, e estou destinando 50% da minha verba de orçamento impositivo para que o mesmo Instituto possa, através de palestras, cursos profissionalizantes, possa ocupar a cabeça dos nossos jovens, adolescentes, adultos, crianças, com cursos voltados para a área do nosso polo industrial, como técnicos em elétrica, serviços de informática, curso de informática. Então, neste momento, estou destinando os 50% do meu orçamento impositivo para o Instituto e peço para que vocês possam votar a favor. E na próxima sessão eu venho destinar o restante de 50% para a área da saúde. Momento da sua, presidente. Muito obrigado. Bom, nesse momento coloco em discussão o requerimento de número 002/2019, de autoria do vereador Júnior Cravo. Não havendo orador para a discussão, coloco em votação o requerimento número 002/2019, do vereador Júnior Cravo. Se todos concordam pela aprovação, permaneço como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras. Mas nesse momento eu passo à apresentação de requerimentos verbais. O vereador que for fazer seu requerimento verbal, mantenha a luz acesa de seus microfones. Vereador Lorival Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora,
nossos amigos que nos escutam na galeria VIP, galeria externa e pelos meios de comunicação. Senhor presidente, o nosso primeiro requerimento vai para a Secretaria de Infraestrutura, em nome do secretário Batella, é que seja feito um serviço de drenagem e refazer o asfalto do conjunto de casas populares ali no final da Van Verde, ali entre a rua Vereador Alexandre Silva e Jerônimo Pimentel com a Lauro Cunha. Porque abriu ali o asfalto no meio da travessa dessas ruas e está tendo alto acúmulo de lama ali. A população me procurou e pediu para que fosse feito esse serviço. O segundo requerimento é reiterar para o prefeito a restauração da rodovia Transtrambioca, que, senhor presidente, está intrafegável lá a rodovia Transtrambioca, mas eu sei que não é só ela, mas queria que pudesse ser visto com carinho lá a rodovia Transtrambioca, que dá acesso às praias da Ilha Trambioca. O terceiro requerimento vai para o prefeito também, vai de encontro com o requerimento com o comentário do Juninho, com o comentário do Frank, a respeito dessas balsas que estão fazendo travessia ali pela rampa do Trambioca. Eu queria fazer um requerimento para o prefeito, saber como é que está funcionando nesse horário, como é que está sendo esse deslocamento das carretas que estão passando na São Francisco, entendeu? Porque eu moro na São Francisco e semana passada a população fechou a via por conta dos barulhos e por conta de estar todo o tempo trafegando as carretas por ali, já está quebrando toda a via, entendeu? Então eu queria pedir um requerimento para o prefeito que nos informe como é que está sendo feito esse cronograma de trabalho para escoar todos esses carros que estão vindo de Belém e estão indo para a capital do estado, entendeu? Então eu gostaria de pedir ao prefeito, entendeu, esse cronograma de trabalho, como é que está sendo feito, porque os carros do Demotrans estão escoando ali, aqueles carros estão vindo, está indo um carro batendo para acompanhar o carro até a saída do município. Eu gostaria de pedir, era só, senhor presidente, muito obrigado. Coloco em votação, sem discussão, requerimentos verbais de autoria do vereador Lorival Filho. Se todos concordam pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, senhora vereadora. Ainda na apresentação de requerimentos verbais, vereador Franklin Costa. Senhor presidente, o meu requerimento verbal é destinado ao gabinete do prefeito Antônio Carlos Vilas, para que ele possa conceder à Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, a SENDUR, na pasta do Alexandre Batella, a possibilidade do aumento dessas equipes que trabalham nessa distribuição do asfalto quente, para que não apenas o distrito do Murucupi, mas a sede do município e toda a nossa macro-região do município de Barcarena possa ser atendido o mais rápido possível com essa operação tapa-buraco. Haja vista que se faz esta necessidade com urgência. O segundo requerimento é destinado à Alepa, ao gabinete do deputado Renato Ogawa, para que ele possibilite aos 15 vereadores da Câmara Municipal uma agenda positiva junto com o governador Helder ou o seu vice Lúcio Vale, para que possamos trazer para o município de Barcarena o asfalto na cidade. No momento é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Coloco em votação, sem discussão, requerimento verbal de autoria do vereador Franklin Costa. Se todos concordam pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Ainda na apresentação de requerimentos verbais, vereador Júnior Cravo. Senhor presidente, o requerimento vai para a SENDUR, senhor Alexandre Batella, sobre um planejamento de uma possível reforma na praça de alimentação de Vila dos Cabanos. Eu estive sábado passado na praça e vi realmente a necessidade, onde os quiosques, uma grande parte estão fechados e outros não contêm o menor controle da vigilância sanitária. Então que nós possamos ver a possibilidade de se fazer nesta praça a reforma ou então reforma e ampliação. Outro requerimento, eu vou pedir para Padre Casimiro. A gente já cansou de fazer requerimento voltado a Padre Casimiro pela questão do asfalto. Então é uma situação que a gente já vem brigando há tanto tempo.
mas neste momento eu quero pedir que a iluminação pública, pelo menos a iluminação pública para tentar amenizar a situação da Padre Casimiro, seja feito um serviço de iluminação pública lá. No momento era só, senhor presidente. Muito obrigado. Coloco em votação sem discussão requerimentos verbais de autoria do vereador Júnior Cravo. Se todos concordam pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Ainda na apresentação de requerimentos verbais, vereador Alves Filho. Meu primeiro requerimento verbal é que seja oficiado ao prefeito Antônio Carlos de Vilaça para que sejam enviadas a esta casa informações a respeito do transporte público municipal. Segundo requerimento, que seja solicitado ao secretário de Infraestrutura a instalação de luminárias na estrada do Arapari, principalmente no trecho do porto até a ponte do Arauáia. Terceiro requerimento é que a Secretaria de Meio Ambiente possa informar as áreas de proteção ambiental existentes no perímetro urbano de Barcarena sede. No momento é só, senhor presidente. Coloco em votação sem discussão requerimentos verbais de autoria do vereador Alves Filho. Se todos concordam pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Ainda na apresentação de requerimentos verbais, eu gostaria de aproveitar e fazer meu requerimento verbal em nome da presidência para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que a mesma possa fazer, pelo menos, o estudo de viabilidade, para que possamos fazer a implantação de um microsistema de abastecimento de água na comunidade do Arapiranga, para que possa as comunidades ali próximas a atender, né, com o recolhimento da água, sendo que as comunidades como Ilha Longa, Ilha Mucura, Ilha Macaco, Furo Grande, estão ali à mercê já há vários meses com a questão da água daquela região. Para eles conseguirem água, eles têm que se deslocar ou para o Cotijuba ou para vir ao Cafezal. Então o Cotijuba se torna mais fácil porque está próximo. Em certos momentos, por não fazerem parte do município de Barcarena, ficam negando a água lá para aquele povo. Então queria pedir ao secretário de Infraestrutura que visse a possibilidade. E o meu segundo requerimento vai também à Secretaria Municipal de Saúde, a secretária Eugênia Teles, que há uma conversa que se pudesse utilizar o poço da UBS lá do Arapiranga para que se montasse esse microsistema de água, para que pudesse atender a comunidade, sendo que o poço já está lá, já está implantado. Só faria, portanto, uma canalização. Então, pela informação da própria comunidade, o prefeito teria liberado, mas por algum motivo a Secretaria de Saúde embargou essa implantação, né, que se utilizasse. Eu queria que a secretária me respondesse, através desse requerimento, os trâmites e faça um pedido a ela que liberasse que fosse feita essa implantação, sendo que a Secretaria de Infraestrutura já comprou o material, já está o material expandido para que fosse implantado, sendo que a situação lá é uma situação preocupante com a questão desse recolhimento da água. Então são os dois requerimentos que estou encaminhando para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Infraestrutura. Tá? E nesse momento coloco em votação os requerimentos da presidência. Sem discussão, se todos concordam pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Ainda na apresentação de requerimentos verbais, não havendo orador, eu passo, portanto, encerra-se a segunda parte da ordem do dia, né, e passo às explicações pessoais. O vereador que tem suas explicações pessoais, mantenha a luz acesa de seus microfones. Vereador Luiz Tavares. As minhas explicações pessoais é só para desejar a todas as mães, né, que nesse domingo aí vão estar comemorando o Dia das Mães, em especial as mães que prestam serviço na Câmara Municipal de Barcarena, e a todas as mães barcarenenses que possam ter um Dia das Mães abençoado e que todos possam estar no aconchego do seu lar e dizer da importância que é ser mãe, o quanto é importante na vida de todos nós. Então é só parabenizar todas as mães barcarenenses. Ainda nas explicações pessoais, vereadora Lúcia Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores,
as nossas explicações pessoais vai a todas as mães do município de Barcarena, em nome da pastora Júlia Anjos do Nascimento, né, que Deus continue abençoando a cada mãe, principalmente as mães que vivem e convivem em torno de nós, né? As servidoras públicas, começando pelas servidoras desta casa, que são mães, e, enfim, as servidoras do município que prestam serviço, trabalhadoras, seja aquela que, ao amanhecer, já deixa seu lar para labutar, para trabalhar, enfim. E que Deus continue abençoando. O nosso abraço a todas as mães deste município. Para o momento era só, senhor presidente. Obrigada. Ainda nas explicações pessoais, vereador Franklin Costa. Senhor presidente, as minhas explicações pessoais também são condizentes ao Dia das Mães, que se aproxima neste domingo. Que o povo de Barcarena possa ter um momento, cada filho de nosso município, um momento em paz, em comunhão, de alegria com a sua mãezinha. Aqueles que ainda não vão poder ter no domingo a possibilidade de estar com a sua mãe, que pode estar distante, que também possam ser abençoados. E aqueles que já perderam as suas mãezinhas, que sentem a falta no dia a dia, que Deus possa também confortar o coração de cada filho, de cada filha, de cada neto, e que possam ser abençoados por Deus neste domingo maravilhoso. Em especial, eu vou estar junto com a dona Cleonice Costa, lá em Tupanema, dando um abraço, levando meu carinho, como de costume fazer, e dizer: muito obrigado, mãe, por ter acreditado em mim e por ter dado todo o amor e todo o suporte que um filho merece. Parabéns a todas as mãezinhas do município de Barcarena. No momento é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda nas explicações pessoais, o vereador Wilson da SEDAB. Senhor presidente, as minhas explicações pessoais, gostaria de pedir que fosse encaminhada à família do Almir Santos, conselheiro tutelar, meu amigo, uma carta de emoção, de pesar à sua família. Infelizmente, no sábado ele veio a falecer e vai ser muito dolorido o Dia das Mães para a mãe dele. E desejar um feliz Dia das Mães, porque mãe nunca morre, né? Mãe sempre está no nosso coração. E para todas as mães do nosso município, do nosso estado, do nosso país e até do mundo. Muito obrigado, senhor presidente. No momento era só. Ainda nas explicações pessoais, eu gostaria também de desejar a todas as mães barcarenenses, né, um feliz Dia das Mães, em especial a cada servidora mãe desta casa, né, aqui da Câmara de Barcarena. A gente sabe que ser mãe é ser guerreira, e a gente pede a Deus que abençoe a cada mãezinha do município de Barcarena. Eu também não posso deixar de mandar um abraço especial à minha mãe, que deve estar acompanhando a sessão, né, sabe a importância de ter uma mãe, e também para aqueles que têm a sua mãezinha hoje lá ao lado de Deus Pai. Tenho certeza que ela está no coração de cada um, né, está com vocês aí, não está em vida, mas está na espiritualidade, acompanhando cada um. Então, parabéns a cada mãe do município de Barcarena, a cada servidora mãe da Câmara Municipal. Me sinto muito feliz com vocês nesse momento hoje, né, que vamos viver no próximo domingo aí, mais um Dia das Mães. Parabéns a todas as mães barcarenenses. Mas, nesse momento, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para encaminhar às comissões de Constituição e Justiça e Economia e Finança o projeto de lei número 009/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias da administração pública municipal para o exercício de 2020 e da outras providências, e o projeto de lei municipal número 008/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e especial para o orçamento do município de Barcarena, lei número 2212, de 17 de dezembro de 2018, e da outras providências,
Gostaria de convidar o relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Luiz Tavares, para receber o projeto, e ao presidente da Comissão de Economia e Finanças, vereador Frank Costa, para que o mesmo também venha receber o referido projeto. Obrigado, vereadores. Mas nesse momento encerro a presente sessão ordinária deste dia 7 de maio de 2019 e convido os ilustríssimos senhores vereadores, vereadoras, a imprensa e a população em geral para a sessão ordinária do exercício de 2019, que acontecerá no Viradouro de 14 de maio, de acordo com o regimento interno, artigo 2º desta Câmara Municipal. Meu bom dia a todos, muito obrigado a todos que se fizeram presentes e acompanharam esta sessão, tanto aqui na galeria externa como a galeria VIP, como também pelas redes sociais e pelas rádios que retransmitiram esta sessão. Meu cordial bom dia a todos, meu muito obrigado.